Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Literatos Capital. Falaremos a partir de agora, neste podcast, sobre a obra A Pena e a Lei, de Ariano Suassuna, que é um texto que vale a pena ler e também uma obra obrigatória do PASUM da Universidade de Brasília. Eu sou o Leonardo e peço a vocês que se inscrevam no nosso canal e, além disso, compartilhem nossos podcasts para que outras pessoas também possam receber esse conteúdo aqui no YouTube e também para nos ajudar no crescimento do nosso projeto. A edição utilizada neste podcast é a da editora Agir, de 2005, e essa peça teatral do Ariano Suassuna, ela está dividida em 3 partes. O primeiro ato, intitulado A Inconveniência de Ter Coragem, o segundo ato, O Caso do Novilho Furtado, e o terceiro e último ato, O Alto da Virtude e da Esperança. Os personagens da peça são o Benedito, o Pedro, o Cabo Rosinha, o Vicentão Borrote, Joaquim, Mateus, João Benício e Padre Antônio. Falarei resumidamente de cada ato, não vou entrar em muitos detalhes porque quero muito mais instigar a leitura de vocês dessa obra, que é uma obra gostosa de ser lida, que é uma obra muito interessante para quem quer conhecer mais um pouco aí da obra do Suassuna, mas também sobre a cultura do Nordeste. Então eu vou evitar aqui nesse podcast dar muitos spoilers sobre detalhes fundamentais ali da peça. Eu vou fazer mais uma análise geral de cada ato e depois falar os aspectos mais importantes, tanto para quem vai fazer as provas do PAS da Universidade de Brasília, quanto para quem quer ler também essa obra e conhecer um pouco mais sobre a literatura do Suassuna. No primeiro ato, o autor ele apresenta algumas orientações de como a peça deve ser encenada, sendo que essa rubrica ela é muito comum nos textos teatrais de maneira geral. Então, no início da peça, os personagens eles se apresentam vestidos de mamulengos, ou seja, bonecos que são muito presentes na tradição local, nesse caso no Nordeste brasileiro, e que são bonecos que são feitos com materiais bem simples. No caso, os personagens eles vão se vestir desses bonecos. Ou seja, temos aí uma encenação dentro da própria peça de teatro. A trama gira em torno de Benedito, um personagem inteligente, sagaz, que é apaixonado por uma outra personagem chamada de Marieta. No entanto, a Marieta ela é alvo de interesse de outros 2 personagens, o Vicentão e o Coronel Rangel, apelidados de Borrote e Rosinha, respectivamente. O Benedito ele tenta a qualquer preço conquistar a Marieta e desmoralizar os rivais. Então para conseguir fazer isso, ele engana o Borrote e Rosinha, convencendo os 2 valentões que o outro desistiu da Marieta, falando com um e com o outro, que cada um deles tivesse desistido da Marieta, e trama para que eles se encontrem num local pré-determinado. Então, para completar esse plano, o Benedito ele vai se disfarçar de Rosinha para enganar o Borrote e vai se disfarçar de Borrote para enganar o Rosinha. Após esse encontro, o Borrote e o Rosinha jogam suas armas e se ajoelham, mas o Benedito aponta as armas para suas cabeças. Aí a Marieta vai chegar e testemunhar essa cena e o Borrote e o Rosinha acabam fugindo. Depois, o Benedito, pensando que havia conquistado a Marieta, ele recebe a notícia de que ela e Pedro já foram noivos e se reconciliaram. E aí teremos várias outras passagens bem cômicas, bem engraçadas, um texto bem leve, bem interessante do Suassuna, até chegar no segundo ato. E nesse segundo ato é importante a gente ressaltar que os personagens eles ainda se comportam como bonecos mamulengos, mas as roupas deles já não são mais idênticas às do primeiro ato. Tudo isso muito detalhado ali nas rubricas, como disse para vocês anteriormente, que o próprio autor deixou para que essa peça fosse encenada da maneira como ele enxergava, a estética para essa peça. Então, nesse segundo ato, a trama vai girar em torno do roubo de um dos novilhos do Vicentão, e toda essa situação, essa parte do segundo ato, vai ser encenada na delegacia local. Então o Vicentão ele vai fazer de tudo que pode para incriminar o Mateus pelo roubo, mas ele não contava com a intervenção de Benedito,
que é sempre o mais astuto e que sempre vai encontrar uma maneira de inocentar o Mateus. No entanto, nem sempre aqueles que são inocentados são realmente tão inocentes assim. E para vocês descobrirem o que vai acontecer depois disso, é necessário realmente ler o texto, porque senão vai perder totalmente a graça dessa parte tão importante aqui do segundo ato. E chegando no terceiro ato, o autor ele vai deixar um pouco de lado essa leveza dos dois atos anteriores. E essa virada no texto do Suassuna faz com que fique mais... tome ali uma característica mais filosófica, né? E, consequentemente, vão aparecer diversas críticas sociais. Nesse terceiro ato, os personagens já não se comportam mais como mamulengos, ou seja, os bonecos tradicionais lá do Nordeste, e nessa parte da peça, o cheiroso, dono dos mamulengos, interpreta o papel de Cristo. Ele apaga e acende as luzes, o que vai resultar na morte de um dos personagens, e nessa cena todos os personagens morrem, mas eles não percebem que estão mortos até que um outro personagem apareça e revele a causa de cada morte deles, né? De cada um deles. Então, o grande trunfo dessa parte da obra do Suassuna está na revelação da causa dessas mortes desses personagens, né? E vocês vão poder descobrir a morte de cada um deles, a causa-mortes de cada um deles, a partir da leitura da obra ali no terceiro ato. Seguindo, então, eu separei alguns aspectos importantes dessa peça do Ariano Suassuna, e a primeira delas é a temática da hierarquização social no sertão, né? Como essa hierarquização social ela é constante, como ela se manifesta por meio de vários aspectos, como a ligação entre as relações pessoais estabelecidas e a posição social do indivíduo, a condicionalidade da honestidade do trabalhador à honestidade do patrão, a presença do coronelismo, a influência exercida pela força das armas e do dinheiro. Então, a gente percebe que essas questões vão ser levantadas no texto do Suassuna, principalmente nessa parte mais densa e mais filosófica, que é o terceiro ato dessa obra. Durante os 3 atos de A Pena e a Lei, é possível percebermos que o processo evolutivo do ser humano vai estar bem retratado ali nessas passagens. E partindo de uma existência mecânica e condicionada por fatores que vão além da vontade humana, essa peça ela revela a transformação do personagem em uma figura mais humana, né, diante do Criador, o que vai conferir à obra uma clara mensagem moral ali também, já nessa, tanto no terceiro ato como nos anteriores de forma mais sutil. Um outro aspecto interessante é que a estrutura de A Pena e a Lei ela vai se mostrar extremamente original, uma vez que é uma transição do teatro de mamulengo, ou seja, o teatro de bonecos, no primeiro ato, para o teatro de atores, né, no terceiro ato. As instruções dadas mais uma vez pelo Suassuna, que são essas rubricas, elas não vão permitir muitas interpretações pessoais dos atores, ou seja, improvisos ou outras características ali que às vezes os atores colocam nos personagens, seja para enriquecer, para dar um tom mais criativo, né, artístico ao personagem. Outro aspecto importante dessa obra é a simplicidade do cenário, que vai se manter durante todo o percurso desse texto. E, de fato, a gente percebe que ele se torna ainda mais despojado ao longo da peça, né? Desde o início até o final, assim, bem linear essa parte. A modéstia e a naturalidade dos cenários nos espetáculos populares lá do Nordeste, muitas vezes enaltecida aí pelo Suassuna, elas se repetem nessas peças escritas pelo autor, tanto no Alto da Compadecida como em outras peças, né? Nesse caso, as instruções que ele dá para essas cenas, elas são totalmente claras quanto ao que ele deseja ali enquanto estética para essas cenas. Uma outra característica que o autor apresenta com maestria, né, é o sério sendo tratado de uma forma agradável e leve, né, assuntos bem sérios. Então ele vai transitar entre essa graça e essa zombaria, né, por meio dessa linguagem tragicômica, que vai se somar ao grotesco do mamulengo. Como eu disse para vocês, o mamulengo ele é um boneco geralmente mais grotesco, né, ele tem ali
feições mais, digamos que não tradicionais, né? Os bonecos eles não têm uma beleza assim, não é essa a intenção do Mamulengo, então às vezes é meio monstruoso até as feições, né, que são colocadas nesses bonecos. Uma outra curiosidade dessa obra é o episódio bíblico, né, que domina o terceiro ato de A Pena e a Lei, que é a Paixão de Cristo. Então, todos os passos desse evento eles vão ser representados e vai culminar naturalmente com a salvação. Ele utiliza a paródia também ao discurso médico, ele vai adaptando ali as causas de morte exacerbadas e ridículas ao perfil de cada personagem, e assim não é só desmistificada a linguagem médica, mas também vão ser denunciados diversos males sociais. E no texto fica evidente que as descrições das mortes zombam dos termos científicos da medicina e são extremamente engraçadas ao mesmo tempo, apesar de lidarem com assuntos tão sérios. Então, ao transferir o discurso médico, científico para um nível literário, poético, o autor ele vai realçar o humor por meio da degradação daquela classe profissional, né? Sem ali, no entanto, esquecer os valores da vida cotidiana e também as denúncias sociais. Então percebe-se que o humor e a sátira eles não diminuem a inquietação do Suassuna em relação às problemáticas que envolvem a vida do homem como um todo. Muito pelo contrário, são meios utilizados para que ele faça uma denúncia constante e abrangente, né, conferindo a esse texto uma função que transcende apenas ali o aspecto lúdico. Uma outra característica interessante é que essa obra ela é bastante utilizada em alguns casos nos cursos de direito, uma vez que ela vai falar um pouco aí sobre a lei dos homens, né, e fazendo todo esse paralelo com a lei divina. Então existem alguns professores universitários, enfim, que se utilizam dessa obra para falar também sobre a questão jurídica. Lembrando que o Suassuna também era advogado, né, trabalhou com direito durante algum tempo, se formou inclusive lá em Pernambuco e trouxe para essa obra algumas questões relacionadas a esse meio jurídico mesmo. Sabemos que o Ariano Suassuna foi um dramaturgo muito importante, um romancista, ensaísta, poeta brasileiro. Nasceu em João Pessoa, na Paraíba, e morreu em 2014. Uma outra característica importante para a gente perceber da obra dele é que, como ele foi idealizador do movimento armorial, ele teve muita influência lá no Nordeste, não só no Nordeste, né, no Brasil como um todo. E a literatura dele conseguiu romper essas barreiras, né, da questão do Nordeste com a parte sul, sudeste do país. Então ele conseguiu ser reconhecido pelos seus escritos também fora do Brasil, né, principalmente em países de língua portuguesa. Dentre as obras mais importantes a gente tem os clássicos, né, da Compadecida, o Romance da Pedra do Reino, o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Então a gente percebe que ele contribuiu bastante para a literatura brasileira e sendo sempre um defensor ali da cultura do Nordeste mesmo do Brasil. O livro conta ainda com algumas ilustrações, bem assim na linguagem do cordel. Nessa edição que eu estou utilizando as ilustrações Romero de Andrade Lima, e é bem interessante. Bom, espero que tenham gostado desse podcast e lembrando que o link para adquirir essa obra se encontra aqui na descrição. Te convido a ouvir ou assistir as outras análises aqui do nosso canal Literatos Capital. Agradeço a companhia e tenham todos uma ótima leitura. Até mais.